Ora, então, mais uma vez, muito bom dia. As pessoas vão entrando, mas nós vamos ficar à espera do último, vamos demorar, por isso vamos começar. Pedia apenas àqueles que estão que se sentassem e como a maioria, enfim, que já esteve noutros fóruns, enfim, tem esta consciência. Esta é uma zona onde vamos falar sobre aquilo que é o tema principal, o valor e a rentabilidade dos bancos em Angola, com algumas questões que eu vou colocando a cada um dos representantes dos principais bancos que operam no nosso país, sendo que a lógica desta mesa redonda, que na verdade não é redonda como vocês veem, mas a lógica é uma primeira intervenção em cada um, que serve também de apresentação, e a partir daí, à medida que as questões forem colocadas, depois carta branca para entrarem na conversa, se assim o acharem que fazer, de acordo com aquilo que é as principais regras, que é não atropelar o parceiro, só isso. Mas de resto, falamos um pouco sobre isto e vamos levar esta conversa para onde vocês acharem que devem ir, porque são vocês que mandam, são vocês que dão a opinião. Eu apenas estou aqui para conduzir, se assim poderemos dizer. Não falarmos só de lucros de bancos, falarmos também de outras coisas. Bem, nesta lógica então, eu queria vos apresentar, primeiro do que tudo, os nossos convidados para esta mesa redonda. Começo pelo lado direito, João Fonseca, que é administrador executivo do BAE, Marcelo Costa, que é vice-presidente de CE do Banco Atlântico, Luís Gonçalves, que é CEO do BFA, aqui ao lado o Eduardo Clemente, do Standard Bank, o Walter Salgueiro, administrador executivo do BPC, e o Hugo Teles, PCE do BIC. Nomeadamente o Hugo Teles e o Luís Gonçalves, acho que participaram nos 15 fóruns. Não, mas provavelmente, né, que são talvez os mais resistentes. Vou começar então pela minha direita, como disse, com a primeira intervenção do João Fonseca. O nosso tema é valor e a rentabilidade dos bancos em Angola. Que critérios, do seu ponto de vista, é que devem ser utilizados para analisar o valor dos bancos em Angola? Quais são os critérios? A gente deve olhar para onde? É uma boa pergunta. Pronto, necessariamente não devemos só focar-nos na rentabilidade para olhar para o valor dos bancos. A rentabilidade é importante porque espelha o que é o passado do banco, portanto resulta do modelo de negócios e do contexto macro, muito, muito importante. Mas nós temos também que olhar para a eficiência do banco. Isso é traduzido, por exemplo, no rácio de cost to income. Portanto, basicamente é quanto é que nos custa manter a operação comparativamente àquilo que são as receitas do banco. Temos também que olhar para, muito importante, a questão da capitalização do banco. Portanto, se o banco é sólido, de uma forma geral, isso traduz no rácio de solvabilidade, que já foi aqui falado. Portanto, é só para dizer que... e temos outros critérios, portanto, estou a lembrar-me agora, quando rentabilidade vem logo a seguir dividendos, não é? Os bancos têm que também... portanto, remunerar os seus acionistas. Pronto, é para dizer então que o valor do banco é traduzido com vários critérios. Eu acho que o mais difícil de se medir é o contributo para a sociedade. Portanto, os bancos têm, e o BAE também tem uma fundação, por exemplo, dedicada, portanto, para o apoio ao desenvolvimento social. Podemos medir de uma forma muito direta quanto é que nós contribuímos para a fundação, e a fundação depois faz
distribui por áreas, mas é para dizer que reconheço que é a parte mais difícil, o contributo social dos bancos. Portanto, medidas objetivas, a rentabilidade, a solidez, a eficiência, quanto é que remunera os seus acionistas, mas portanto estão aqui uma área que é mais difícil de se avaliar. Pois, naturalmente, muitas vezes há uma tendência para ver o valor dos bancos pelo valor dos ativos, é mais fácil, não é? Por exemplo, Vem um ranking, objetivo. mas na verdade há uma série de aspectos que têm que ser vistos aqui também. Marcelo Costa, eu perguntei ali critérios para ver o valor do banco, enfim, para vermos o valor do banco. Falámos aqui destes critérios, mas há um critério importante que é a sua relação com o cliente. Como é que um banco vê que é importante para os clientes? Ou seja, os bancos são importantes para a sociedade, obviamente, mas como é que um banco internamente, ou qual é a sua perspectiva sobre isto, deste valor perante o seu cliente, aquilo que acrescenta ao seu cliente? Obrigado, João. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e felicitar o Expansão, quer pela iniciativa, quer pela escolha do tema, que me parece bastante oportuno. Eu acho que isto está tudo relacionado, não é? A questão que me coloca, acho que está relacionada com a questão que colocou a João também. Eu acho que o importante é começarmos por distinguir valor de rentabilidade. E na nossa visão no Atlântico, gerar valor passa por exercer o papel da banca, não é? Por conseguir materializar o papel que a banca tem enquanto catalisador do desenvolvimento económico, não é? Canalizando os recursos para a economia real. Portanto, não é suficiente termos lucros de curto prazo, gerarmos rentabilidade no curto prazo. É importante, acima de tudo, assegurar a resiliência, que já aqui foi falada, não é? a longo prazo. E, portanto, o valor passa pela qualidade estrutural dos modelos de negócio dos bancos, não é? A forma como os bancos conseguem estruturar o seu modelo de negócio de modo a não serem tão impactados, não estarem tão sujeitos àquilo que são as dinâmicas do contexto em que operam, seja pela concorrência, seja pelas exigências prudenciais e fiscais a que estão sujeitos, mas também pela exigência dos clientes. Não é? Deixa-me perguntar, acha que o cliente médio reconhece o valor de determinado banco, ou para ele aquilo é um banco? Ou seja, ele reconhece BFA, reconhece BIC, ou seja, ele reconhece o valor da marca do banco ou não? É isso mesmo. É banco apenas? Qual é essa a questão, não é? Para o cliente tem necessidades e quer ver essas necessidades satisfeitas, não é? E, portanto, o foco tem que estar, uma das diretrizes dos bancos tem que estar em compreender quais é que são as necessidades dos clientes, e nós vivemos num mundo em que cada vez mais os clientes têm menos tempo, não é, para dedicar a questões administrativas e cada vez mais procuram a hiperpersonalização em tudo o que fazem, não é? Portanto, o primeiro foco dos bancos tem que estar em perceber quais é que são as necessidades dos clientes e tentar endereçá-las. É dessa forma que os clientes vão valorizar um banco. Não é através dos seus indicadores financeiros. É através. Até muitos nem sabem. Exatamente. Portanto, é através do serviço que lhes é prestado. Deixe-me aqui ao meu lado direito, Luís Gonçalves, CEO do BFA, e eu tinha preparado esta para si, porque é sempre quem gosta de falar disso. O secretário de Estado disse aqui que vocês têm 88% de lucros e, por favor, peguem nesse dinheiro e ajudem a economia, ajudem a diversificação económica. Que comentário é que isto lhe merece? Antes de mais, Armando, duas notas iniciais. Obrigado pelo convite. Portanto, é sempre um prazer enorme poder estar neste fórum. A segunda, a expansão, para além de felicitar, é a resiliência. Hoje também tem-se estado a falar muito. A vossa capacidade de se manter ativos, não só do lado da imprensa, mas manter ativo este fórum durante tantos anos. Portanto, isto 15ª edição. Exatamente, é de louvar, de facto, essa vossa capacidade de resiliência.
E depois, saltando para a pergunta, eu compreendo que quando se olha para os lucros dos bancos, em termos absolutos, o número pode parecer ser um número muito expressivo. Isso é verdade. Mas não necessariamente significa que os bancos estejam a ter lucros excessivos. Essa também é a verdade, porque se nós avaliarmos os resultados com base em, por exemplo, na rentabilidade dos bancos, e se tivermos em linha de conta os níveis de inflação que o país tem, claramente conseguimos perceber, com um exemplo simples, vamos à banca, por exemplo, em Portugal, os níveis de rentabilidade são muito parecidos com este, 20 e qualquer coisa por cento, em termos do retorno sobre os fundos próprios, para um nível de inflação bem mais baixo do que é o nosso. Por isso, não é tão verdade que a rentabilidade dos bancos seja excessiva. Se estivermos em linha de conta, também vivemos num país em que, de facto, pronto, há uma parte da economia, principalmente dos principais indicadores macroeconómicos, que também não ajudam. Depois, é preciso também notar que nos últimos anos a banca já não é tão verdade, porque quando se tem esta conversa, tenta-se tocar muito que os bancos estão muito focados no investimento no Estado, portanto, a compra de títulos da dívida pública. É verdade que os títulos continuam a fazer parte uma parte expressiva da carteira dos ativos do banco, mas não é verdade, pelo menos nestes últimos 3 anos, que essa tendência não esteja a mudar. Portanto, hoje nós devemos ter mais ou menos quase 50% dos ativos dos bancos em na média, em títulos da dívida pública e 50% mais ou menos em financiamento à economia. O que já demonstra, se olharmos há 3 anos atrás, se calhar eram 60% mais ou menos que estavam em títulos da dívida pública e só 40% concentrados no financiamento direto à economia. Isso também porque os juros da dívida pública são menos atrativos. Houve também aí uma retração. Houve uma altura que os juros da dívida pública, inclusive, estiveram acima da inflação. Hoje não, claramente abaixo. Não é? Eu não diria que tem só a ver com o nível de rentabilidade ou o nível de taxas de juros, as yields da dívida pública. Eu olho para isto, pelo menos naquilo que é a visão no caso do VFA, eu olho para esta questão mais de uma forma mais estratégica. Nós assumimos nos últimos anos que o banco iria estar muito mais próximo das empresas e das famílias do que do Estado do ponto de vista de financiamento. E é isso que temos feito, portanto, ao longo dos últimos 3 anos, mas o sistema como um todo também tem feito isto. Portanto, a carteira bruta de crédito no sistema há 3 anos atrás, em 2022, por aí, era cerca de quase 5 trilhões de kwanzas, se não estou em erro, e no final do ano passado estava muito próximo dos 8. 7,3. Pronto, 7,3. Portanto, o que demonstra um salto expressivo em muito pouco tempo. E se depois tivermos que considerar que continuam a existir grandes constrangimentos do ponto de vista formação de garantias, de execução de garantias, todos estes temas que estão correlacionados ao crédito, continuam a existir, estes temas ainda continuam a ser temas. Mas o mal parado baixou, não é? O mal parado baixou e pelo menos naquilo que é a minha visão e a expectativa também que tenho, baixou muito. De um lado, os bancos estão melhor preparados, também têm equipas melhores, hoje percebem melhor a atividade do cliente que percebiam há uns anos atrás, e depois também é de notar um esforço notável que as empresas têm feito, principalmente do lado das empresas, têm feito para melhorar as suas contas, melhorar a forma como elas operam também no sistema. E isso é muito relevante, portanto, é uma combinação de várias coisas. Mas os constrangimentos, por exemplo, para se executar uma garantia, continuamos a levar anos para se conseguir fazer esta execução, por exemplo. Portanto, e isto são fatores que inibem o crédito, porque a banca tem todo o interesse em financiar a economia. E nos últimos anos tem demonstrado de uma forma bastante ativa esse interesse. Agora, é preciso que também outros atores que têm também enormes responsabilidades nesta vertente
também ajudem a que o ambiente, a volta do financiamento a nível da banca e a volta do clima económico no país também seja melhor, porque isto é que depois vai potenciar, de facto, o crescimento do crédito. Portanto, as taxas de juros continuam a ser altas, a taxa de inflação é altíssima, o Estado continua a demandar muitos recursos da economia, portanto, uma parte do financiamento interno acaba por ser consumido também pelo Estado. Portanto, toda estes temas que são colaterais e que a banca também é vítima em alguns dos casos, também é vítima do próprio sistema que está montado, não é fácil, mas mesmo assim demonstra de facto uma grande capacidade e uma vontade enorme de apoiar a economia, de estar com as empresas, de estar com as famílias, e eu acho que é isso que temos feito, e por isso também quando olhando para o futuro, também vejo que as perspectivas, pelo menos do lado do apoio à economia, por parte da banca, também vão ser muito melhores do que já foram até agora. Vou começar ali pela esquerda, pelo Hugo Teles, e pegando outra vez no início. Do seu ponto de vista, que critérios devem ser utilizados? Imagine que eu lhe pedia para a gente no Expansão fazer um quadro dos bancos mais valiosos. Que critérios é que eu devia utilizar e que constrangimentos é que eu devia pôr lá relativamente àquilo que deve ser a avaliação de uma instituição bancária? Boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, eu diria que os fundos próprios são a medida base, pelo menos mínima, que devemos usar para analisar o valor de um banco. Constrangimentos, começo já pelos constrangimentos, a estrutura acionista, que faz parte. Todos sabemos que às vezes o facto de ter acionista A, B ou C na nossa estrutura pode eventualmente ser um constrangimento ou uma vantagem, dependendo da estrutura. Mas no mínimo os capitais próprios, os ativos que têm, o crédito mal parado que tem, a cobertura que o banco possa eventualmente ter, porque isto depois cada banco tem a sua estratégia, a cobertura que possa ter para o crédito mal parado. Penso que estes são os critérios mínimos para avaliar o banco. Dispersão geográfica, por aí fora, dependendo da realidade de cada país, mas no nosso caso, aqui em Angola, quem estiver mais próximo do cliente, hoje em dia continua a ter mais facilidade em captar recursos. E do ponto de vista desta relação com o cliente, o que é importante? Proximidade e arranjar a maneira do cliente trabalhar. Ou seja, nós temos um banco, temos um apetite grande para conceder crédito. Temos sido nos últimos anos o banco que mais crédito tem concedido a particulares, nomeadamente a particulares e empresas. E continuamos a fazê-lo e continuamos a achar que é uma boa estratégia, porque se calhar tem mais risco do que emprestar ao Estado. Hoje em dia não sei se ainda assim é, mas isso só por si cria proximidade, tens que andar em cima do cliente. Até porque, como sabemos, hoje em dia o registro de garantias não é assim tão simples. E eu acho que batem muito nos bancos, mas acho que os bancos muito fazem para conceder crédito. Noutras latitudes, sem hipotecas não há crédito, sem uma garantia devidamente registada, e mesmo aqui cada vez há mais dificuldade, porque podemos conceder crédito com base, por exemplo, num direito de superfície, com uma promessa de hipoteca, até ao registro final das garantias, conceder o crédito da mesma, mas depois isso reflete-se nas imparidades que os bancos podem vir a ter e a forma como são percepcionados pelos auditores. Portanto, cada vez há mais dificuldade em conceder crédito da forma mais informal como o fazemos, e acho que isso também empurra muito, vai fazer com que os bancos comecem a conceder cada vez menos crédito, uma vez que o risco é cada vez maior, ou pelo menos o banco começa a ter que registrar mais imparidades ou criar mais provisões, cada vez que concede crédito sem ter a garantia devidamente formalizada. Isto, já estamos em 15 fóruns de expansão, desde o primeiro que falamos do registro de garantias. Portanto, há 15 fóruns que alguém está a dormir, porque senão já tínhamos tratado da lei de terras como deve ser e as coisas já era mais fácil registrar uma garantia. 80% de economia informal também é um constrangimento para os bancos, não é? Eu não vejo com grande constrangimento. Eu acho que a economia informal me preocupa mais quando ver quem estimula a economia informal. Eu acho que os bancos
as pessoas querem ser bancarizadas, as pessoas não querem andar... Exatamente, as pessoas querem ter dinheiro no banco, querem ter conta no banco, querem poder fazer pagamentos de forma eletrónica facilmente, não querem andar com dinheiro na mão, até porque os assaltos são muitos e o risco é maior. Eu acho que é uma questão de tempo, até temos... Aliás, quando abrimos o BIC em 2005, a bancarização andava na ordem dos 3%. Hoje em dia, penso que passa aos 30%. E a tendência vai ser crescente, penso eu. 27,4%, alguém nos apresentou números de manhã. Pronto. À volta disso. Ora, Walter Salgueiro, falámos aqui de critérios de avaliação do valor. E quais são os critérios da rentabilidade? Deve ser apenas o índice de rentabilidade, ou seja, no fundo, o que é que leva a que os bancos possam ser mais rentáveis e o que é que faz com que os bancos sejam menos rentáveis, do seu ponto de vista? Obrigado, João Armando. Primeiro, boa tarde a todos e agradecer a Expansão pelo convite e também pela sua resiliência nos últimos 15 anos e pelo seu posicionamento na Comissão Social. Penso que vocês fazem um grande favor a esta nação angolana, efetivamente. Deixa-me só fazer uma parte. Se alguém conhece o Ministro da Comunicação Social, diga-lhe isto. Está bem? Foi dito por ali. Não fui inventei isto. Okay? Eu penso que os bancos, a banca em Angola, é dos setores mais analisados do país, efetivamente. Talvez por ser também mais organizado. Não é? Exatamente. É mais fácil. Por via da regulação, sim, é mais organizado, é mais fácil analisar. Claro. E faz muito bem. Todos nós conhecemos os números das bancas, também que são os cinco maiores bancos, ou os 6 nesse caso, efetivamente. Os resultados, 3 em 3 meses, nós publicamos os balancetes, sabemos a rentabilidade. Vamos juntar ali ao Luís Gonçalves na desconstrução do tema da rentabilidade da banca, em relação, comparando até com países como Portugal, que tem uma taxa de inflação muito inferior à nossa. Mas eu queria olhar para esta questão com outro prisma. Eu, quando estava a preparar-me para este evento, por acaso, o PCE Cláudio Pinheiro partilhou o primeiro relatório económico do Banco Mundial referente à economia angolana, intitulado Estimular o crescimento económico com o desenvolvimento do setor financeiro e inclusão financeira, efetivamente. E eu acho que o valor acrescentado dos bancos está aí, na inclusão financeira. E olhando para o contexto de Angola, é isso que nós devemos fazer. Temos bancos rentáveis, mas temos que perceber todos, a banca em geral, e os stakeholders, né? Porque não é só a banca, o Estado também tem uma participação muito ativa, os próprios reguladores também têm que garantir maior inovação, maior flexibilidade nas regras. Temos que perceber como é que nós aumentamos a inclusão financeira. Porque se olharmos para países com economias similares à nossa, e atenção, eu queria chamar este facto, porque efetivamente hoje nós somos mais parecidos com o Afeganistão do que com Portugal. Então temos de deixar de nos comparar com Portugal, que é um contexto muito, muito diferente da nossa. Se calhar temos que olhar mais para a Indonésia, e olhar mais para as Filipinas, para Moçambique, para o Quénia e para a África do Sul. E temos que perceber o que é que esses países fizeram para garantir maior inclusão financeira. Dizia o Dr. Mário, há bocado, lá fora, que se calhar temos de deixar de falar de bancarização. Temos que começar a falar mesmo em inclusão financeira, ou seja, prestar serviços financeiros a quem não tem neste momento, que são coisas diferentes. Mas tem de haver também serviços que as pessoas queiram. Sim, sim. Tem de haver aqui também um papel importante das instituições. É aí de lá chegar, não é? Efetivamente. E é o que nós temos que fazer. Já há bons sinais, eu acho que o Kiwi é um bom passo na direção certa. O Multicash Express é um passo na direção certa. E teve um sucesso. Sim. E agora os meus parabéns a Emis, que tem feito um trabalho espetacular, deve continuar, mas essas soluções são muito para a população urbana. A verdade é que nós temos 36 milhões de habitantes. E o maior banco que aqui está tem 3 milhões de clientes, o maior banco tem 2 milhões de clientes ativos, num país com 36 milhões de habitantes. Então nós temos que olhar para isso. 18 ainda não podem ter contas. Pronto, de acordo com as últimas previsões. Temos que perceber como é que nós vamos incluir, não diria os 36, mas pelo menos 50% desta população dentro do setor bancário. Porque se nós conseguimos isto, vamos aumentar o funding, vamos aumentar a transacionalidade, vamos conseguir perceber como é que esses clientes transacionam, sejam eles particulares ou empresas, vamos conseguir reforçar os nossos modelos de risco e face à maior visibilidade, por exemplo, do perfil transacional desses clientes,
os nossos perfis de risco ficarão melhor calibrados, vamos conseguir perceber qual é o risco de crédito e, percebendo o risco de crédito, se calhar vamos conseguir aumentar a concessão de crédito. Depois vamos lá bater no tema do crédito, não é? Então, há condições primárias que nós devemos garantir para aumentarmos o crédito e o crédito claramente vai aumentar o desenvolvimento económico e social. E é o que temos que fazer. Temos que assumir a nossa parte e o Secretário de Estado falou muito bem. Nós temos que pensar sempre na agricultura e como impactar, não é? E a banca tem feito um longo caminho nos últimos anos e eu próprio tenho participado, porque participei ativamente no Aviso 10 e nos últimos créditos que o BNE tem lançado, mas eu diria que nós temos que fazer mais. Mas é importante também dizer aqui que 90% do crédito vem da Aviso 10, não é? Ou seja, é também importante dizer que sem Aviso 10 não havia crédito, praticamente, porque os bancos também não querem correr o risco de emprestarem a um pequeno negócio a 30%, porque sabem que não vai pagar, não é? Como é que dizer? Há aqui também uma junção, não é? Sim, mas não sei se concordo 100% com a sua afirmação, mas sim. Mas pode discordar à vontade. Mas ainda bem... Anfitrião, ainda bem que temos Aviso 10, não é? Ainda Sim, bem claro. que temos Aviso 10, ainda bem que temos operações e a banca e o Banco BIC têm financiado e nós próprios também temos financiado certas operações e essas operações é que estão a ajudar um pouco o desenvolvimento que o setor não petrolífero tem tido nos últimos anos, também é de assinalar. E para mim, este é o valor dos bancos. Não os seus ativos, que todos nós conhecemos, mas o valor. Qual é o valor acrescentado que a banca, neste momento, está a dar em termos de economia e para garantir e reforçar o desenvolvimento económico e social do país? Sim, senhora. Este é um tema interessante e vou pegar um bocadinho mais à frente. Eduardo Clemente, nós falámos já aqui de valor, da rentabilidade. Eu queria que me falasse, enfim, no seguimento da pergunta que tinha feito também ao Walter, fatores de constrangimento para as rentabilidades do banco. Que constrangimentos existem para os bancos não poderem ser mais rentáveis, para darem mais crédito? Quais são esses fatores? São fatores internos, de própria organização? São fatores externos? Que fatores é que podem condicionar essa rentabilidade dos bancos? Ok, obrigado, João. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado à Expansão pelo convite. O Standard Bank também já faz parte do painel há algum muito tempo, sim, é verdade. Pronto, eu antes de responder aos constrangimentos, vou pegar só no seguimento do que estamos a falar sobre a rentabilidade dos bancos e a relevância dos bancos para o desenvolvimento económico. Ser banco às vezes não é fácil porque somos criticados quando os resultados são maus, somos criticados quando os resultados são bons, portanto é difícil satisfazer a opinião. Tem que se andar ali na neutralidade. Mas na neutralidade não se consegue ter sucesso. Exatamente. Deixa-me só fazer aqui uma graça. O meu pai dizia que os bancos são o maior negócio do mundo. Quando dão lucros, distribuem-se pelos acionistas. Quando estão prejuízos, vem o Estado e paga. Não é bem assim. Mas se nós olharmos para estudos que já foram feitos pelo mundo fora e pela realidade que podemos ver do crescimento de outros países, há um fator que tem uma relação de causalidade muito grande com o desenvolvimento, que é a dimensão do sistema bancário. Exatamente. E o nosso sistema bancário ainda é pequeno, não é? Nós não temos grandes bancos, na verdade. Assim, bancos com alguma dimensão... Mesmo falando no sistema como um todo. Já não falo do ponto de vista da diferença de dimensão entre bancos, mas o nosso sistema bancário, se nós olharmos para os ativos bancários, eles representam cerca de 30% do PIB. Na África do Sul são 114%. Sabe que a soma dos ativos todos dos bancos em Angola é inferior ao ativo da Caixa Geral de Depósitos. Sim, exato. E bastante. Aqui é o maior banco em Portugal, só para termos uma ideia. Em Portugal, por exemplo, os ativos em função do PIB são 80%, mas, aliás, não, desculpe, 230%. Só para termos essa ideia, não é? Portanto, aqui são 31%. Em Portugal, os ativos do banco correspondem a 2 vezes o PIB. Exatamente. E, portanto, o impacto que nós conseguimos ter para o dimensionamento da economia também tem a ver com a nossa dimensão. E eu aí, pronto, discordo um bocadinho do Hugo. Eu acho que a informalidade é um constrangimento. Porque termos maior parte da economia fora do sistema formal tira capacidade e dimensão aos bancos de poderem ainda mais estar presentes no desenvolvimento dessa economia. Portanto, nós temos a nossa base de depósitos e de capital que nos permite emprestar, seja aos particulares, seja ao Estado. Mas não podemos emprestar o que não temos. E, portanto, nós temos que encontrar estas formas de perceber que os bancos têm que crescer,
uma das formas de crescer é ser rentável. Porque os bancos, é verdade, distribuem dividendos, mas não os distribuem todos. E, portanto, a geração de riqueza dos bancos torna o sistema bancário maior, mais robusto, com mais capacidade de fomentar o crédito à economia, seja ao privado, ao setor privado ou ao setor público. Depois, o que é que impacta a rentabilidade? Verdade. Pronto, eu acho que do ponto de vista dos constrangimentos, nós temos os internos e os externos, há sempre os dois lados, não é? Portanto, Claro. os bancos não vivem fora do sistema económico do país onde operam e, portanto, temas como taxas de câmbio, taxas de juro, inflação, todos eles impactam os bancos. Os bancos também têm custo de operação. Se a inflação é alta, os seus custos também crescem ao nível da inflação anualmente. Sabemos que há serviços que os bancos precisam de ter, nomeadamente ao nível de temas informáticos, que nem todos são passíveis de ser prestados ou conseguir 100% desse serviço prestado localmente. Portanto, os bancos também estão sujeitos aos temas de taxas de câmbio, que também impactam os seus custos. Temos depois temas que têm a ver com a estratégia da própria organização, não é? Se eu sou uma organização que quer ter uma dispersão geográfica maior e ter uma presença física maior, isso traz-me à partida custos maiores. E eu tenho que perceber que se vou dimensionar o meu banco para ter esta estrutura de custos, eu tenho que tirar desta estrutura de custos uma maior rentabilidade. Mas hoje os bancos já olham muito para os meios digitais para este crescimento, já não para o meio físico. Ou seja, houve uma altura que nós tivemos agências praticamente em todas as esquinas, como eu costumava dizer. Havia aqui. Não, a cidade de Luanda tinha a Rua da Mutamba tinha 6 bancos seguidos, não é? Ou seja, hoje não é bem assim. E mesmo crescer para o interior do país já não é só com espaços físicos, não é? Podem ser físicos, mas sem ser uma agência tradicional. E nós vemos vários Ou bancos. um agente bancário, não? Os agentes bancários são uma forma, e há vários bancos que já investem nessa solução. Nós somos um deles, mas não somos o único. Temos os postos de atendimento, que nós, no nosso caso, temos o ponto azul. Temos 2 tipos de ponto azul. Temos os centros de ATMs, que também vários bancos têm centros de ATMs, e temos os nossos postos de atendimento simplificados, que nós chamamos o Bank in a Box, que é uma presença física, só não é uma estrutura tão pesada como uma agência tradicional. Porque o digital é muito importante porque traz eficiência e traz escalabilidade, sem dúvida. Mas nós temos que perceber que no nosso mercado e na nossa economia nós precisamos de um modelo híbrido. O modelo digital não vai atender aos 36 ou 37 milhões de habitantes. Há muita gente que não tem acesso à internet, não tem acesso à energia, e se nós queremos melhorar o acesso à literacia financeira e o acesso à bancarização, nós vamos ter que jogar nos dois mundos, ter uma parte física e uma parte digital. Mas claro que o ter mais investimento na componente física tem impacto na rentabilidade, porque eu tenho custos muito mais elevados. E portanto, isso é a parte macroeconómica. Internamente tem muito a ver com isto, o modelo de negócio do banco, a estrutura de custos que o banco decide ter, e quando digo decide para mim o mais importante é perceber qual é a minha estrutura de custos, se ela está mais focada em fornecimentos e serviços ou se está focada em custos com pessoal. Portanto, há bancos que preferem externalizar uma série de serviços, há bancos que apostam muito na qualidade dos seus quadros e em quadros que vão aumentar a possibilidade de trazer retorno. E, portanto, a estrutura de custos interna, a estratégia de crescimento, a estratégia de eficiência operacional, temas como automatização, formação das pessoas, são tudo pontos no tempo em que parecem custos, mas na verdade muitos deles são investimentos que vão trazer essa rentabilidade mais tarde. Portanto, nós quando olhamos para a rentabilidade dos bancos, se só olharmos para a fotografia, pode parecer muito bom ou muito mau. E é preciso perceber essa rentabilidade está sustentada em que estratégia e qual é o rumo para a frente. Porque o que eu faço hoje vai ter impactos para os próximos 3, 4, 5 anos. Portanto, todas estas métricas têm que ser olhadas quando nós olhamos para a rentabilidade de um banco. Eu fico com a ideia, vou-lhe só perguntar, enfim, podia perguntar a qualquer um, mas já que aqui estamos aqui, eu fico com a ideia que apesar de haver menos empregados bancários do que havia no passado, hoje o ordenado médio dos empregados bancários é superior. Superior mesmo com as inflações e com essas coisas. Ou seja, que há uma maior valorização de quem trabalha no banco, ou não? Ou estou a ver mal? Bom, eu não tenho os dados dos salários de todos os bancos, como é óbvio, mas uma das coisas que nós fazemos é tentar comparar como é que nós estamos em comparação com os outros e percebemos que nos últimos anos, até por
por necessidade das próprias estratégias dos bancos, os bancos têm que investir não só em recrutar bem, como em formar quem lá está. Portanto, há sempre a dualidade. Eu tenho que trazer skills novos, que possa não ter dentro do banco, mas também tenho que formar os que lá estão. Isso é um dos fatores de investimento. O outro é o salário, não é? Portanto, eu acho que os bancos pagam, se pensarmos na economia como um todo, é um setor que remunera bem os seus colaboradores e que investe, não só do ponto de vista do salário, mas de formação. É verdade que se olharmos para o setor bancário, há menos colaboradores dos bancos, mas também há menos bancos do que havia há 5 anos atrás. Mas há mais clientes. Mas há o investimento na digitalização, Não, portanto, claro. há fatores que levam a essa redução. Também houve bancos que tiveram que repensar o seu dimensionamento, tendo em conta a sua própria estrutura de custos, como é que trabalham essa sustentabilidade e como é que remodelam a sua estrutura de colaboradores para poderem ser sustentáveis para os próximos 10 anos. No nosso caso em particular, nós estamos um bocadinho contraciclo. Nós temos crescido colaboradores. Nós desde 2023 até hoje já crescemos mais de 100 colaboradores. Portanto, estamos um bocadinho em contraciclo, estamos a fazer o nosso percurso de crescimento, também não temos uma dispersão geográfica tão grande, estamos agora também a investir em aumentar essa dispersão geográfica, portanto... Podem comparar as agências. Estou aqui, posso até ser intermediário aqui nesta... Mas não deixa de ser curioso aqui 2 ou 3 aspectos que eu queria aqui pegar também, que tomei aqui uma nota, que é estes fatores inibidores e fatores potenciadores da rentabilidade dos bancos. Também queria ouvir a sua opinião, João Fonseca, misturando isto com a necessidade de o setor bancário e os bancos terem uma maior dimensão face a outros desafios que o também precisa. Olhando para a rentabilidade que nós temos é muito importante, é mesmo um fator potenciador para o futuro. E o futuro é desenvolver modelos de negócio sustentáveis numa economia que é muito informal, com muitas características, enfim, com muitas dificuldades. Mas é isso que essa é a nossa grande preocupação, no sentido também, o objetivo mesmo é de reduzindo a dependência também do financiamento ao Estado. Portanto, nós, para isso, portanto, nós já foi aqui falado alguns exemplos, o agente bancário é uma área que nós investimos muito, como chegar como alargar a nossa base de clientes, portanto, sem mantendo um equilíbrio também com custos. Nós estamos sempre preocupados com esse lado, naturalmente. Eu queria aqui dizer, então, pronto, deixar aqui esta mensagem, assim, os lucros são muito importantes para nós, não é só para remunerar mas os acionistas, mas também para projetar o banco para o futuro. Queria também aqui deixar esta mensagem, que neste momento se nós tirássemos do negócio aquilo que nós investimos nos títulos, nós teríamos prejuízo. Se nós só fizéssemos intermediação bancária, portanto, crédito e depósitos, e o sistema de pagamentos, nós temos prejuízo. Portanto, daí que é importante este investimento em títulos para nos apoiar enquanto desenvolvemos novos modelos de negócio. Mas o secretário falou nisso, ou seja, Sim. ganha dinheiro nos títulos, mas depois põe esse dinheiro na economia. É isso mesmo mesmo que ele disse aqui, não é? É isso mesmo que nós também estamos é isso mesmo, na prática, o que nós fazemos. E deixe-me falar-lhe, enfim, eu já fiz 2 vezes a pergunta, mas fatores inibidores de rentabilidade. 2 fatores que eu gostava de saber, diga por cá que eu quero pôr em cima da mesa. Ok, vou começar a falar um que é muito objetivo, tem a ver com, nós temos, há serviços que nós não podemos cobrar nada, temos regras do BNA, ou temos limites. Pronto, vamos começar por aí, que são inibidores. Quadro regulatório, não é? Pronto, quadro regulatório com um pendor muito, vou dizer, muito, como é que é dizer, interfere quase no modelo de negócio. Tem a ver com o pressário. Depois há a questão da capacidade do poder de compra. O poder de compra, e foi falado aqui com dos fatores para abrir conta, são a questão dos rendimentos, etc. Nós reconhecemos que há limitações no poder de compra, porque nós também não podemos, portanto, também temos que
para atender a todos os clientes e das diferentes segmentos, e estamos a falar de segmentos já com quase 100 rendimentos ou rendimentos irregulares, nós também não podemos fazer portanto, cobrar serviços em tudo. Então, e isso também limita a nossa capacidade de negócio. Por exemplo, crédito. Ora, taxas de juros, portanto, financiar. Nem toda a gente consegue chegar a comprar casa. Pronto, no Há caso, pouco crédito à habitação. há pouco crédito à habitação. Muito sim. pouco mesmo. Sim. Mesmo apesar do aviso Sim. 9, não é? Acho que Sim, o aviso 9 tem um limite, portanto está a 150 milhões, mas quantas pessoas é que conseguem atingir 150 milhões? O salário, para se conseguir, o salário mensal andando à volta de 2 milhões de kwanzas à vontade para se conseguir atingir 150 milhões. Sim. Quantas pessoas é que conseguem? Sim, Para sim. dizer que isso inibe efetivamente essa capacidade de nós também aumentarmos o negócio. Por isso é que, por exemplo, há mais procura do crédito ao consumo. Mas esse é um fator, o poder financeiro e das empresas também, pedir crédito, porque o que é que se passa com as empresas? Muitas vezes não têm os fundos próprios necessários para iniciar uma atividade, para investir. Isto é, o banco financia, mas, e às vezes pode exigir 10%, 15% de fundos próprios, mas nem isso tem. Portanto, isso é um fator inibidor. E depois há outros fatores também. No crédito acho que já falamos muitas coisas, mas é só para dizer que o poder financeiro, a capacidade financeira, objetivo dos clientes é um fator inibidor. Depois tem aqui o que disse também o Eduardo Clemente, bem, a dimensão da economia, portanto, uma economia relativamente reduzida, portanto, nós não podemos estar dissociados do contexto global. Portanto, uma economia dependente muito do exterior e, portanto, como é que dizer? Por exemplo, no caso do BEI, é um bom exemplo. 50% dos nossos depósitos são moeda estrangeira. Nós não podemos financiar a economia nacional com moeda estrangeira, a não ser que sejam para empresas exportadoras. Quantas empresas exportadoras é que existem? Isso não é um problema, isso é uma benesse. É uma limitação, vou chamar de limitação. Não sei, depende também, pronto, mas é só para dizer que nós temos que naturalmente procurar outras formas de rentabilizar. Mas é um fator específico, mas é muito importante. No passado foi muito mais, porque havia a dolarização. Agora os balanços já alteraram. Mas pronto, daí falei aqui 3 fatores importantes. O outro, nós falamos sobre o capital humano. Fico satisfeito que o Sander esteja a crescer em número de colaboradores. E pronto, mas nós, o que é que nós continuamos a contratar, mas pessoas com mais conhecimento. E nós andamos, digamos, a lutar entre os bancos por conhecer pessoas com competências. E esse é o nosso grande desafio. Isso é inibidor também, porque depois estamos dependentes muitas vezes, vou dizer, do exterior, de consultadoria, e a nossa capacidade de implementar novos serviços, etc., depende muito até a capacidade de reter quadros. Claro. Quando são quadros com elevada competência. Então, para dizer que é um fator inibidor, pode implicar, pronto, pode haver diferenças de concorrência só pelo facto de termos pessoas com mais competências ou menos competências. Aqui pronto, são alguns fatores. Alguns fatores aqui inibidores. Eu ia aproveitar aqui também para falar com o Marcelo Costa sobre uma questão só para não já vamos voltar aos fatores inibidores, porque um dos fatores inibidores, penso eu, também é o acesso à moeda estrangeira, mas ainda não fomos lá, ainda não chegámos lá. Não se colocava bem porque tem 50% de depósitos em moeda estrangeira. Não, mas não podemos fazer isso. Mas a outros poderia-se colocar, mas já lá vamos a esta parte. Eu queria-lhe perguntar também, Marcelo Costa, eu estou aqui para fazer este papel, não estou aqui para Marcelo Costa, há aqui um aspecto importante, sim, que falámos aqui, que é da dimensão dos bancos, ou seja, a capacidade que os bancos têm, por exemplo, de financiar grandes projetos. Quando os grandes projetos de infraestrutura chegam ao país, normalmente trazem sempre financiamentos externos. O Afrish Bank, o não sei que Bank, o não sei como é que dizer. Aquilo que eu lhe perguntava é desta necessidade de os bancos, qual é a sua leitura disto, dos bancos nacionais terem capacidade para poderem assegurar estes grandes investimentos, ou pelo menos liderarem consórcios para poderem irem os próprios bancos à procura de parceiros e liderarem estes processos
destes investimentos. Qual é a sua opinião sobre isso? João, antes disso, eu gostava de voltar aqui à questão central e depois já lá chego. Há pouco o Eduardo discordou do Hugo e eu agora, se o Eduardo me permitir, vou discordar dele. Porque não, fica bom! Eu percebo qual é que é, onde é que ele quer chegar, mas nós vimos aqui esta manhã que há três temas centrais. Dois deles centrais do ponto de vista daquilo que é a estratégia do país. O primeiro é a inclusão financeira, não é? E o segundo é o desenvolvimento e a diversificação económica. Portanto, a inclusão financeira tem que ser vista como uma oportunidade e não como um constrangimento. Pode ser um constrangimento, acho que essa era a perspectiva do Eduardo, neste momento para a rentabilidade presente, não é? Mas é seguramente uma grande oportunidade para gerar rentabilidade futura e valor, não é? Porque o valor mete-se dessa forma. E, portanto, o paradigma está a mudar, não é? E a forma como o mercado está a mudar, não é? E a forma como os bancos operam e a forma de gerar rentabilidade no futuro está-se a alterar também. Não é? Portanto, se os bancos não transformarem os seus modelos de negócio, se não se focarem na inclusão financeira, se não se focarem em trazer o informal para o formal, para ganhar a tal escala, a tal dimensão, que depois torna o mercado maior, o sistema financeiro maior, a economia maior, portanto, o modelo de negócio atual vai se esgotar. Não é? A rentabilidade vai se esgotar. Não é? Portanto, é importante fazer isso, é importante suportar também as micro, pequenas e médias empresas, não é? E, portanto, capturar os 14 milhões de angolanos que ainda estão no informal, conseguir suportar as 80 mil micro, pequenas e médias empresas para conseguir ganhar essa escala, essa dimensão e trabalhar, que é o terceiro aspecto, o talento, o desenvolvimento do talento, não é? Para que depois nós possamos acompanhar os bancos que, a partir de lá de fora, financiam esses grandes projetos. Estamos ainda muito longe dessa dimensão? Não estamos a fazer o nosso caminho, mas há aqui um gap grande, não é? Quando a estratégia nacional passa por passar de um nível de inclusão financeira de 50% para 75% até 2027, 2028, se não me falhar a memória. Portanto, já foi feito muito caminho, como aqui foi dito, mas há ainda muito caminho para fazer. Agora, isso são oportunidades para os bancos e para todos os agentes económicos, não é? É dessa forma que, pelo menos nós no Atlântico, acreditamos que temos que nos posicionar, não é? Luís Gonçalves, falando um pouco também deste crescimento da dimensão das instituições, poderem fazer face também a desafios, e até porque está a passar, nesta altura, por um processo de privatização, não lhe vou perguntar se está bem, se está mal e se dirá como achar, mas eu queria juntar aqui a importância do mercado de capitais, ou seja, a importância do mercado de capitais para poder dar dimensão aos bancos, ou seja, este crescimento não ser apenas um crescimento do setor bancário, mas ser um crescimento, enfim, dos três eixos, assim poderemos dizer, do mercado financeiro, por isso o mercado bolsista, os seguros e os próprios bancos. Como é que vê este crescimento? João Armando, antes de passar para a resposta desta pergunta, se me permitir, eu tocava ainda também no aspecto da parte dos constrangimentos, mais no lado do regulatório. O João Fonseca tocou muito na parte das comissões e dos bancos estarem inibidos de cobrar comissões a um perfil de clientes, mas eu diria que também nós, infelizmente, temos a tendência de, quando embarcamos para a construção dos quadros regulatórios, principalmente daqueles que nos alinham um pouco as jurisdições mais avançadas, nomeadamente a União Europeia, nós temos a tendência de copiar rigorosamente igual. Portanto, exatamente. Nós temos uma lei de branqueamento de mas capitais. Mas em todos os setores. Sim. Nós temos uma lei de branqueamento de capitais que deve ser das mais exigentes que existe no mundo. Não sei porquê, mas eu desconfio. Somos piores do ponto de vista da regulamentação que os Estados Unidos e que outras geografias. E depois, do lado do crédito, nós incorporamos
regulamentação internacional, nomeadamente a parte dos RFS e toda esta componente que existe, que inibe o financiamento ao crédito. E nós não percebemos que, enquanto a Europa e o resto do mundo, do ponto de vista da organização das empresas e dos próprios países e de toda a economia, já estão num patamar mais avançado, ao introduzirmos esta regulamentação em Angola e ser aplicada, porque é desta forma que está, portanto, não houve nem um período de transição ou qualquer atenuante a essa regulamentação, nós estamos a aplicá-la rigorosamente igual ao que se aplica noutras geografias, dificulta muito o financiamento, principalmente quando estamos a falar do financiamento a pequenas empresas, que é aquilo que se vai falando muito, porque o grosso das pequenas empresas não tem a organização nenhuma. Essa aqui é a verdade. Portanto, o financiamento que está a acontecer muito ao nível das grandes empresas, é aí onde há a maior parte do financiamento. Portanto, o crédito não está a crescer em número de operações, está a crescer muito no montante, porque estamos a fazer operações cada vez maiores, portanto, 10, 20, 30 mil milhões de kwanzas em operações, porque as pequenas empresas não têm condições de aceder ao crédito se tivermos em linha de conta a regulamentação que existe atualmente. E eu acho que aqui também é algo, porque nós estamos, de facto, a fazer este caminho de aproximação em termos de equivalência à União Europeia. O que vai acontecer é que se implementarmos aquele pacote todo completo, a seguir, muito provavelmente, vamos ter que continuar a dedicar, se calhar depois até nem ao Estado conseguimos financiar. E eu acho que é também um dos temas que, nomeadamente o Banco Nacional de Angola e depois o próprio Ministério das Finanças, que vão agarrando mais a estes temas, que também tenham que ter esta sensibilidade, que é preciso sim ter um quadro regulatório que seja robusto e que de facto dê confiança não só a investidores locais como a investidores internacionais, mas é preciso também ter ao mesmo tempo a mesma capacidade de perceber em que estágio é que nós estamos. Nós vamos agora, quase certeza absoluta, embarcar para o tema do ISG, e é importante perceber como é que também vamos embarcar. Se vamos embarcar seguindo 100% o que os outros estão lá a fazer lá fora, ou se vamos ter outro tipo de atenuantes quando formos embarcar para a regulamentação. Portanto, é preciso ter muito cuidado ao transpor a regulamentação internacional e esta necessidade de nos aproximarmos ao que existe das melhores práticas. Não podemos esquecer a realidade do país, e a realidade do país é, de facto, um número elevado de pessoas que não têm rendimento, um número elevado de negócios que não têm um mínimo de organização. E, portanto, automaticamente o que estamos a dizer é estas empresas e estas pessoas não podem ser financiadas. Não podem. Porque a regulamentação impede os bancos de fazerem. Ou, se o fizerem, têm um custo elevadíssimo e teriam que ser os próprios bancos a subvencionar o financiamento às empresas, e acho que não é a responsabilidade da banca subvencionar financiamento das empresas, portanto, nem as famílias. É papel da banca financiar e apoiar efetivamente o crescimento económico, portanto, por via do financiamento das empresas e as famílias. Não é subvencionar. E se os custos forem elevadíssimos, inibe, de facto, a capacidade dos bancos poderem estar a atuar de uma forma Deixa-me só perguntar aqui à mesa se alguém quer fazer algum comentário sobre esta questão do quadro regulatório, só para não ficarmos só com uma opinião, ficarmos com várias opiniões. Posso? João Armando, eu concordo, e nós já tínhamos falado disso por acaso numa das reuniões da banca. Efetivamente, todos nós concordamos com o caminho que o BNE está a fazer. Todos nós queremos um sistema bancário robusto e que siga as regras e que siga todas as recomendações. Entretanto, o que nós pensamos é que tem que haver uma adequação ao nosso contexto. O nosso contexto é muito próprio, não é? O contexto da Europa é muito diferente do contexto angolano, efetivamente. E tem que haver essa adequação. Não podemos apenas, entre aspas, copiar.
temos que adequar ao nosso contexto. E uma das questões tem a ver aqui com o tema do ISG. As prioridades no âmbito do ISG da Europa são totalmente diferentes das nossas prioridades. Como é óbvio, não é? E se nós as copiarmos, estaremos a prejudicar-nos. Ponto e simples. A gente até pode falar com a GT, porque a GT também tem assim, essa atuação. Quer dizer. A GT não sei. Mas mas é lógica, é mesmo. a lógica, temos que adequar ao nosso contexto as necessidades da nossa economia, efetivamente. E isso é um pouco aquilo que nós pedimos, não é? Antes das regras entrar, se calhar devíamos sentar-nos mais, falar mais e analisar o que é que faz sentido para nós, com base nas nossas necessidades e aquilo que nós queremos para os próximos 10 anos. Efetivamente, não o que faz sentido para a Europa. Porque a Europa já fez o caminho. Nós estamos a fazer o caminho. Obrigado. Hugo, também queria falar sobre este aspecto? Não. Pode falar à vontade. Ninguém está a ouvir. Não, isto, claro, nós somos obrigados a regular o mercado. Nós ou seja, o Estado dá a ideia que tem que dançar a música de quem nos empresta o dinheiro também, ao próprio país. Portanto, é natural que queiram ver muita regulação na economia. Eu acho que as coisas devem ser feitas à medida da nossa realidade. Acho que esse devia ser o caminho. Mas se não temos autonomia para o fazer, ou não sei se há autonomia para o fazer, ou pelo menos temos que ir ganhar. Ganhar só com volume. E a economia, enquanto não ganhar volume, não há nada que se possa fazer. Eu gostava muito, em 2005, achava que em 2025 toda a economia ia ser gigante, ia ser muito maior. Porque não falta chão para capinar, não falta caminho para andar a base de clientes dos bancos. É muito pequenina. Portanto, o potencial de crescimento de todos os bancos é enorme. Eu acho, a gente olha para a Europa, o potencial de crescimento é quase nenhum. Já toda a gente é bancarizada, os bancos quase têm que inventar produtos, os próprios inventam negócios todos os dias para ver se ganham algum dinheiro. Aqui não faltam clientes. Eu penso que, por isso é que discordamos aqui largamente, mas eu acho que agora a coisa tem que ser feita de outra maneira. Se os bancos não têm dinheiro, não têm volume para poder fazer crescer a economia, porque em qualquer lado do mundo o banco é o motor da economia. Continua a ser. Podem estar aqui a bater na rentabilidade dos bancos, Isso é, para mim, a conversa da treta. O banco tem mesmo que fazer crescer a economia e continuar a fazer. Agora, a nossa economia é deste tamanho. O negócio do petrolífero não passa por cá. A mercadoria, a comida que a gente come, uma boa parte dela, a grande maioria dela é importada. Aquilo que exportamos é matéria-prima, ou seja, em vez de a transformarmos e criarmos valor para criar mais empregos, mais negócios e mais volume à economia, eu acho que o caminho é por aí, é começarmos a produzir localmente. Só que isso demora um bocadinho e tem que haver um bocadinho mais de vontade também. Ou seja, eu acho que o Estado até cria os programas, nota-se que há várias entidades que têm vontade. Mas enquanto a gente começar a continuar a ver que tudo continua a ser importado, os produtos que ainda por cima a comida que é importada, parece a mim que cada vez tem menor qualidade. O caminho é mesmo começar a produzir aqui, começar a transformar aqui e não é só exportar a matéria-prima. Para isso é preciso crédito também. Para isso é preciso crédito. Lá está, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Enquanto não houver volume na economia, não estamos sempre a falar da mesma coisa e a bater no ceguinho, mas não vamos sair da cepa torta. Agora o potencial está cá. Queria dizer mais uma coisa? Eu queria pegar aqui nas notas do Hugo, do Eduardo e do Marcelo, relativamente aqui à dimensão dos bancos, o impacto no desenvolvimento face à dimensão dos bancos. E queria partilhar aqui uns números que o Luís Gonçalves partilhou também neste mesmo evento, o ano passado, e aqui vamos perceber a questão, não é? De acordo com as estatísticas, o setor tem 16 milhões de clientes, 16 milhões de contas bancárias. Destas, pelo menos 50% são contas dormentes, ou seja, que não têm qualquer movimento nos últimos 12 meses. E destas 8 milhões, apenas 1 milhão são contas de empresas ativas ou clientes affluents, que são os clientes mais rentáveis e mais desejáveis. Conclusão. No final de contas, num país com 36 milhões de pessoas, os 21 bancos comerciais disputam diariamente por 1 milhão de clientes. Então, este cenário não me parece ser um cenário sustentável. E daí a razão de dizermos que a inclusão financeira e a informalidade é uma oportunidade para o setor crescer, e o setor crescendo vai ter maiores possibilidades de apoiar melhor a economia e garantir que tem impacto no desenvolvimento económico e social. Só há 2 milhões e 100 mil empregos
formais no país, ok? São dados oficiais do INE, por isso não são dados meus. Só para termos uma ideia do que é que estamos a falar. Acho que chegamos todos à mesma conclusão, certo? Também queria falar. Sim. Ia falar sobre a regulamentação. A regulamentação, o caminho que a BNA tem vindo a fazer de convergência para, digamos, para práticas internacionais é muito importante para o país, porque nós estamos integrados no sistema financeiro internacional. Portanto, nós não conseguimos transacionar com o exterior se não tivermos essa convergência. Não obstante, portanto, há, pelo menos aqui das nossas, aquilo que eu vejo é a parte da... Os tempos de implementação são normalmente muito curtos, o esforço é muito grande, portanto é preciso capacitar as pessoas e depois também a tal necessidade que eu penso que o Luís também queria focar nisso, de adequar alguma regulamentação. Por exemplo, o caso do ESG, quer dizer, parece que estamos em muito pressa para quando o país tem outras necessidades, outras urgências, e isso pode ser um fator limitativo. Eu pergunto, não acha também... nós temos, obviamente, que obedecer a estes critérios, estes alinhamentos internacionais que o país tem, que o país assina, com as instituições internacionais. Mas a sua implementação deve ter um critério de custos, não é? Ou seja, se representa um custo para o país, porque é que a gente há de implantar dessa forma? Não acha isto? Representa um custo para o país, nós sentimos muito até na moeda estrangeira. Não, quer dizer, estamos aqui a falar, se isso vai representar um custo para o país, porquê? Porque, pronto, quer dizer, para ser o sistema financeiro ser reconhecido, não é, no exterior, tem que fazer este esforço. Agora, o esforço realmente é muito grande. Normalmente implica dependência de tanto pagamentos em divisas, mas depois há de trazer benefício, vai trazer mais, pensa mais à frente até. Mas um deles, por exemplo, é financiamentos externos. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quando nós apresentamos as nossas contas a um banco, a Afreximbank, etc., que não há dúvida, toda a gente consegue, o Afreximbank sabe ler as nossas contas, ou a IFRS. Sabe que estamos em Basileia 3, portanto, perde-se pouco tempo. Em termos tecnológicos é importante dizer que a banca está muito avançada, cumpre esses critérios internacionais todos, não é? Praticamente. Sim, porque temos, principalmente até na lei de branqueamento de capitais, temos de fazer um esforço muito grande de investimento em sistemas. As nossas dificuldades são, na verdade, como é que dizer, é relativamente à documentação dos clientes, temos também o tema dos beneficiários efetivos, temos o tema como é que se chama, dos setores que não são financeiros, que ainda estão um pouco, os não financeiros, por exemplo, o caso da promoção imobiliária, que ainda há falha, não estão a cumprir com as exigências legais. Portanto, nós já temos uma série de setores que efetivamente não fizeram os investimentos necessários. E que não podem parar nestas. E formação também é necessária. Mas pronto, mas para dizer que esta convergência é muito importante para o sistema financeiro no geral, para o país, por causa desta integração. Agora, temos dificuldades em implementação, era necessário adequar melhor determinadas exigências, realmente as exigências são muito grandes, e isso significa mais custos para os bancos que depois não podemos repassar, a maior parte das vezes não conseguimos repassar para os clientes. Os custos vou dizer, de compliance, assim, de uma forma geral. Portanto, fazer a análise das operações, etc. Nós como é que dizer, fazer uma operação para o estrangeiro tem um custo muito superior e que nós dificilmente conseguimos compensar com as exigências que nos são impostas. E é por isso que a gente tem dificuldade em fazer transferências para fora. Não, isso tem bom, esse tem a ver com o lado da capacidade do país gerar moeda estrangeira. Ser, não é? Podia ser má vontade dos bancos, não, a gente perde dinheiro com essa transferência. Sim, mas pronto, isso tem a ver com portanto, a economia em si. Portanto, um país muito dependente de importações e que depende de um setor ou dois, mas basicamente um setor para gerar essa moeda estrangeira, e quando tem um endividamento externo muito elevado e sabemos que este pagamento muito apertado. Sim, exatamente, sabemos que este ano este último quadrimestre vai ser especialmente difícil. Então, como é que dizer, pronto, naturalmente tudo passa pela produção local, mas vai demorar tempo a acontecer esta produção. Nesta questão dos constrangimentos, alguém mais quer falar? Vamos então agora
pegar aí nessa parte do crescimento, juntamente com o mercado de capitais, com os seguros, ou seja, do sistema financeiro global, se assim poderemos falar. O sistema, não há dúvidas que o mercado de capitais é uma peça importantíssima. No nosso caso, ainda vamos ter que esperar há alguns anos. Ela já é uma realidade, por exemplo, no lado do Estado, em que a dívida pública já é transacionada ao nível do mercado de capitais e que nota-se que, de facto, há um volume de negócios que é grande, mas quando soltamos para as empresas ainda há muito trabalho para fazer, mas não há dúvidas nenhumas de que é um setor que é importantíssimo. A banca, por si sozinha, não vai conseguir satisfazer todas as necessidades de financiamento que a economia tem, não é possível. Portanto, o que significa que uma parte dos projetos, lá está, uma parte nós não conseguimos fazer, porque também temos uma regulamentação que nos impede de fazer, portanto, os bancos têm limites regulamentares para poder financiar, o que significa que para grandes projetos, muito provavelmente o mercado de capitais será sempre uma grande alternativa, porque senão teríamos que juntar quase o sistema financeiro quase todo para se conseguir financiar, por exemplo, um projeto, se for de grande dimensão, e por isso aí é importante, mas ainda há muito trabalho. Já existem pelo menos 4 empresas, 5, se contamos também com a Sonangol, que também tem a emissão de dívida, exatamente, obrigações corporativas no mercado, e depois as 4 empresas que já estão cotadas, mas notamos que o volume de negócios ainda é muito pequeno desse lado. Já é mais expressivo do lado e terá impacto do Estado também no crescimento dos bancos, ou não? Vai ter. Assim, o sistema financeiro como um todo, eles de certa forma apoiam-se, não é? O crescimento se nós tivermos, por exemplo, o negócio segurador e principalmente a parte dos fundos de pensões a crescer, seguramente o mercado de capitais puramente também vai crescer, porque é no mercado de capitais que eles vão fazer investimentos. As empresas também conseguem crescer e com isso, porque conseguem capturar também o financiamento no mercado de uma forma, se calhar, às vezes mais baixa, em termos de custo, e em montantes mais altos, e com muito menos escrutínio. Lá está, o mercado de capitais tem menos escrutínio, que tem muito escrutínio do ponto de vista da organização das empresas, mas se os investidores estiverem disponíveis a adquirir ações de uma empresa, mesmo que ela esteja a falir, são livres, não há nada que os impeça de o fazer. Portanto, há essa facilidade de acesso ao capital de uma forma que na banca as empresas podem não vir a ter. Mas isso é bom porque complementa o negócio da banca, porque as empresas vão continuar a precisar. A banca não é só crédito, não é? A banca também é prestação de serviços. E por isso as empresas vão continuar a precisar dos bancos para prestarem serviços e terem as suas contas bancárias, o que for. E, portanto, o sistema como um todo se complementa e conforme ele vai crescendo, nós já vimos a banca crescer e ter a dimensão que tem. É verdade que ainda há muito espaço para a banca continuar a crescer. O país, já vimos, seja pelo nível de bancarização, seja pelo potencial de crescimento económico que o país tem. Portanto, há um espaço enorme para que a banca cresça, mas a banca fez nascer o mercado de capitais também. Essa é que é a verdade. Não é? Portanto, os bancos foram os primeiros, foram os bancos os primeiros atores no mercado de capitais que dinamizaram o mercado de capitais e que permitiram que hoje praticamente os bancos já não estão de uma forma direta associados ao mercado de capitais, e o mercado de capitais vive hoje dias de crescimento e, portanto, de desenvolvimento. O que significa que a mesma coisa há de acontecer no mercado de seguros, porque a banca também é um setor também muito importante, seja por via dos fundos de pensões de colaboradores, porque a banca tem essa trajetória. Apesar das limitações legais do Banco Schuhan, não é? A parte não é esse, exatamente. A regulação também depois tem que evoluir também, tem que permitir que o mercado como um todo funcione e que exista a capacidade de cada um destes
pilares do sistema financeiro se que possa contribuir para o crescimento do sistema como um todo, e eu acho que o país ganha imenso se de facto tiver um sistema financeiro robusto, tanto bancos robustos, empresas no setor do mercado de capitais robustos, empresas no setor segurador robusto. Isso só é bom para o país e, portanto, e para todos nós. Na apresentação do Mário Nascimento aqui há 10 anos, 2034, isto não estava lá, mas a gente acredita que vai acontecer, não é? Um mercado de capitais robusto também, estas questões todas resolvidas. Vamos falar de concorrência. Que é outro tema que foi falado durante a manhã. Vocês, naturalmente, enfim, entram, tiveram numa primeira fase que lidar com tudo isto. Como é que vê o mercado em termos de concorrência, de entrada de novos operadores, de possibilidades de compras, fusões, etc. Eu falo sempre nisto, mas raramente acontece. Embora agora, hoje, se volta a falar que vai acontecer, mas como é que vê esta arrumação e este ambiente de concorrência no mercado bancário? A nossa economia como um todo é uma economia relativamente jovem e o setor bancário não é muito diferente disso. Mas acho que já aconteceu bastantes coisas nos últimos 15 anos. Nós já tivemos alguns processos de fusão, tivemos entradas de players internacionais, nacionais, portanto, acho que o setor bancário tem vivido com concorrência sempre. Agora, como tudo tem vantagens e desvantagens. Eu acho que nós na fase em que estamos e com tanto que temos por fazer e com tantas oportunidades que temos no mercado, nós ainda estamos numa fase em que podemos cooperar muito uns com os outros para juntos encontrar as soluções certas para resolvermos muitos dos temas que falamos aqui. E por isso é que muitos de nós, entre bancos, falamos muito, temos as reuniões da Abank, temos estes fóruns, debatemos temas muito comuns, porque eu acho que há muito espaço para colaborar antes de nós estarmos preocupados acima de tudo com a concorrência. Mas podem entrar novos operadores também. Claro, e têm entrado. Têm entrado e não são só operadores bancários tradicionais, nós temos as fintechs, temos empresas mais pequenas, temos o mercado de capitais, portanto tudo isto traz dinâmica. E nós, enquanto instituições, não interessa se temos 5 anos, 20 ou 30, nós temos que perceber o que acontece no mercado. Quais são as novas exigências, quais são as necessidades dos clientes, que tipo de serviço nós temos que prestar, que tipo de produto nós temos que ter. Há muitos produtos para lançar também, produtos que existem noutros mercados que ainda não existem aqui, que terão, obviamente, potencial de crescimento, não é? E isso, nós tanto podemos fazer isso olhando para fora e trazer de lá um produto. Ou pelo menos o conceito, não é? Que não é concorrência, é simplesmente estar atento ao que está a acontecer lá fora. Como, olhando para a concorrência internamente, percebemos o que é que cada um anda a fazer e percebemos, olha, isto faz sentido. É uma excelente ideia. A cópia é uma excelente coisa a fazer. Portanto, normalmente, quando nós somos copiados, é uma excelente forma de percebermos que estamos a fazer algo bom. Mas quando os outros fazem algo bom, também não há nenhum problema em copiar. E, portanto, eu acho que nós no nosso mercado temos, de facto, muito espaço para continuar a colaborar. Eu estou na banca há muito tempo. Felizmente fiz parte com o João de criarmos um dos primeiros grupos de trabalhos da Abank. Já foi há 17 anos. E o que eu vejo é colaboração. Há concorrência saudável, mas há muita colaboração. Nós debatemos temas comuns, tentamos encontrar pontos comuns com os reguladores, com o Estado. Portanto, acho que vivemos dos dois lados. Vivemos a saber colaborar e vivemos a saber competir de forma saudável. Sobre fusões, isso não é só um tema regulatório. E eu acho que nas alterações regulatórias que temos tido, os aumentos mínimos de capitais, o aumento da necessidade de cumprir um certo conjunto de regulação que torna a atividade bancária mais cara, pode levar à consolidação. Mas a consolidação não vem só de uma exigência regulatória, também vem da vontade dos acionistas. As fusões não acontecem se não houver interesses comuns e vontade de trabalhar juntos. Portanto, isto é um processo que tem a ver com confiança, que tem a ver com as estruturas acionistas, também como o que estava a falar há bocadinho, com o próprio custo de investimento no banco ou no negócio em que estão a operar. Portanto, vai acontecendo à medida que essas sinergias fazem sentido no mercado. Aliás, há um conceito engraçado que é como é que se ganha mais dinheiro? Tendo 100% de 10 ou tendo 10% de 100? Não é? Isto é que as pessoas têm que pensar muitas vezes como é que se ganha mais dinheiro.
Sim, e o mercado de capitais também ajuda um bocadinho com essa noção. Porque nós começamos agora a poder ser acionistas de algo, sem ser os donos. Não é? E, portanto, começamos a perceber que há vantagens em às vezes ter uma percentagem pequena do capital de uma outra entidade. Nós víamos muito, e vê-se muito em mercados lá fora, que há bancos que são acionistas uns dos outros. Há empresas que são acionistas de concorrentes. Aliás, quem salvou a Apple foi a Microsoft. Portanto, não é necessariamente uma coisa nova. Pode ser um bocadinho novo para nós pensarmos assim, mas acho que estamos a chegar lá. Nós estamos a perceber que quer dizer, os 10% dos 100 ou os 100% dos 10 depende muito também de qual é a expectativa de crescimento, a evolução do negócio, se eu confio ou não confio naquela gestão. Eu concordo com o Luís, o mercado de capitais é muito menos criterioso, mas requer muita informação para tomar a decisão. Ou seja, eu posso ter mais acesso ao mercado de capitais para abrir capital da minha empresa do que consigo para procurar um financiamento num banco tradicional. Mas depois esses acionistas, dependendo da quantidade de capital que eu abro, vão mudar e muito, ou podem mudar e muito, o rumo da minha empresa. Se eu abrir capital, como algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, têm capital aberto com mais de 50%, 60% de capital público. Público, quando digo público, não é do Estado, é aberto ao disperso. Não é muito fácil depois Aquelas reuniões de acionistas. definir o rumo da organização. Claro. Não é? E, portanto, há muitas empresas que não querem ser empresas públicas porque querem continuar a definir o seu rumo. E, portanto, tudo isto são equilíbrios que nós temos que encontrar. E há outras que é mesmo por banco. A empresa é minha e pronto. E acabou. Sobre isto da concorrência, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ora, então, meus senhores, é 1h30. Está na hora da gente sair. Foi possível, falámos aqui de valor, rentabilidade, levantámos aqui algumas destas questões que são importantes. Queria agradecer a todos esta presença, garantir-lhes que nós, ao nível de expansão, vamos continuar a acompanhar estas temáticas, como é óbvio, ou com estes contributos que vamos tendo, muitas vezes incomodando alguns de vocês, mas pronto, se a gente não for às vezes muito agradáveis, não é porque temos mau feitio, é porque achamos que é verdade, está bem? Não nos levem a mal. E por isso mesmo queria então agradecer ao João Fonseca, ao Marcelo Costa, ao Luís Gonçalves, ao Walter Salgueiro, ao Eduardo Clemente e ao Hugo Teles, e nós vamos passar para aquele lado.